Então, boa tarde a todos os presentes e as pessoas que vão assistir posterior a isso. Estamos aqui reunidos em mais um ICEI Talks do curso de Física, onde nós vamos receber o Arne Verde Nolasco, com a palestra Física Atômica e Nuclear na Medicina, Aplicações e Experiências. O Arne, ele é um físico médico no Instituto de Radioterapia São Francisco e no Serra Radioterapia, é diretor técnico da Física Médica Limitada, é graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado em Ciências e Tecnologias Nucleares pela UFMG, é especialista em Física Médica da Radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica, ABFM, e supervisor de radioproteção em radioterapia pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM. Atua como coordenador do Departamento de Física Médica e coordenador de residência no Instituto de Radioterapia São Francisco e no Serra Radioterapia. Então, é com muito prazer que a gente recebe o Arne, que também é professor, além de físico médico, né, Arne? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse ICEI Talks de hoje. Muito obrigado, professora Kelly. Quero agradecer a todos pelo convite. É uma honra muito grande para mim estar aqui, né, conversando com vocês. Esse ICEI Talks, né, dentro de uma instituição tão importante que é a PUC Minas, e me sinto muito honrado de poder aqui contribuir de alguma maneira. Bom, então, eu quero também, né, agradecer a todos os presentes, me colocar à disposição, né, para qualquer dúvida, pergunta, seguindo a dinâmica do ICEI Talks, tá? Estou à disposição. Bom, a gente vai falar um pouco aqui sobre a física atômica e nuclear e suas aplicações na medicina. A Kelly já apresentou, né? Eu sou físico médico, trabalho com radioterapia, que é uma dessas aplicações importantes da física nuclear na medicina. E, para mim, é muito bacana, é muito satisfatório ter essa oportunidade de dividir um pouco dessa experiência e também trabalhar um pouco dessa física conceitual aplicada, né? Isso é bem animador para mim, tá? Bom, vamos começar aqui então a nossa conversa, né? Bom, então é importante assim darmos alguns passos para trás para a gente entender um pouco como que essa ideia hoje bastante sofisticada de átomo, né? Como que ela foi se desenvolvendo, como que ela foi se consolidando até de fato ter esse conceito robusto, né, com o qual nós convivemos hoje em dia. Então, assim, a ideia de átomo, essa teoria atômica, ela começa de fato com Demócrito por volta de 400 anos antes de Cristo. Então, ele é o primeiro personagem, por assim dizer, que de uma maneira filosófica, né, estabelece essas bases conceituais da física atômica, vamos dizer assim. Então, ele propõe a existência de uma unidade indivisível, ele fala sobre isso, e, evidentemente, é uma contribuição teórica, né, extremamente teórica, que, por muito tempo, fica em stand-by, né? Assim, a literatura pouco fala sobre contribuições que tenham aprofundado essa ideia de Demócrito ao longo do tempo. Até que lá, assim, já mais próximo de nós, né, o John Dalton, em 1760, ele nasceu em 1766 e morreu em 1844, ele foi, de certa forma, o pai da física atômica moderna. Então, ele retoma essas propostas teóricas de Demócrito e aí começa, então, a fazer experimentação com isso. Ele começa a fazer experimentos para, de alguma maneira, provar a existência de uma unidade indivisível. Então, é um marco importante. Ele traz, então, retoma, né, esse itinerário de entendimento do átomo. Depois a gente tem Mendeleev, eu coloquei como um marco, né, embora ele tenha uma contribuição muito exaltada na química, né, mas ele foi um sujeito que organizou esses elementos, os primeiros elementos ali, e classificou eles conforme propriedades químicas e etc. Então, foi um
ponto importante, né, nessa caminhada. Depois a gente tem o Thomson, que foi o primeiro a citar, né, a propor a existência de um elétron. Tem o famoso os experimentos de raios catódicos, né, que ele é o cara que era o expertise nesses experimentos. Ele tem várias descobertas. E aí a gente segue com o Rutherford, que foi, de certa forma, o primeiro cientista a provar a existência do núcleo atômico. Então, o Rutherford ele teve importantes contribuições na física atômica, e ele foi o primeiro a criar essa ideia que nós temos hoje de que há uma região no átomo chamado núcleo, né, e uma outra região onde os elétrons estão, e essa teoria, né, do Rutherford também foi provada, tem experimentos importantes, ela foi muito decisiva, né, nessa caminhada. Depois a gente tem o Niels Bohr, que foi, para mim, né, um dos cientistas mais importantes da história, né, ao lado do Einstein e de outros tantos. Bohr ele foi assim um sujeito de uma capacidade diferenciada na física, né? E entre tantas coisas que ele propôs, ele foi o cara a entender que os níveis, os elétrons, eles só poderiam ocupar níveis de energia bem definidos. Então, ele já tem ali um pouco dos conceitos de física quântica, né, que são emergentes naquele momento, e ele propõe, então, essa ideia de que os elétrons estão ocupando níveis de energia discretos, né? Depois a gente tem, então, o Schrödinger e o Werner Heisenberg, que são os pais da mecânica quântica, né? E aí eles trazem, então, uma ideia de que o elétron pode ser interpretado como uma função de onda, trazendo todo aquele contexto dos espaços de probabilidade, né? Então, e aí a gente já está bem próximo aqui do que nós entendemos hoje por átomo. E, ao mesmo tempo, é importante também narrar um pouco de como que foi o itinerário da descoberta e da convivência com a radiação. A radiação é um fenômeno que já era notado por alguns, né, mas pouco estudado, e há também um consenso de que o pai da radiação, ou o primeiro indivíduo, né, a descobrir e trabalhar cientificamente com a radiação é o Röntgen, né? O Röntgen que fazia experimentos com tubo de Crookes. Ele foi muito importante, né? Porque ele de fato estudou muito fenômenos que estavam ali associados à formação de raio-x. E aí ele começa então, ele inicia uma série de estudos que vão continuar com outros cientistas importantes ali naquele tempo. E também temos o Becquerel, né, que é considerado o pai da radioatividade natural, né, que inicia estudos sobre a produção de radiação por meio de radioisótopos, e aí os famigerados Marie Curie e Pierre Curie, que começam, então, que continuam os estudos de Becquerel, inclusive a Marie Curie que cunha, primeiramente, né, pela primeira vez na história, a palavra radioatividade, e dão, então, segmento a uma série de estudos importantes, né, passando, mais uma vez, por Rutherford, que é o descobridor do núcleo atômico, né? Ele também, o Rutherford descobre a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Depois tem o Chadwick, que é o descobridor do nêutron, até a gente chegar, né, nos tempos atuais. Eu coloquei também o Henrique Fermi, que é um físico italiano importante, que foi, né, embora não seja um marco muito positivo, né, na história da humanidade, mas ele foi o primeiro cientista a conseguir produzir reações nucleares controladas que deram, então, início ao processo de construção de armas nucleares, né? Então, embora não seja um capítulo muito positivo, né, mas é importante porque também muda um pouco a história, o curso da humanidade. Bom, então estamos aqui com as aplicações da radiação. Então, a radiação ela pode ser entendida e estudada de diversas maneiras, né, por diversos espectros. Aliás,
a história da ciência reservou debates muito importantes, né, sobre como que deveria ser o fóton, e até que um indivíduo chamado de Broglie conseguiu propor a dualidade da, né, do fóton, propondo que ele pudesse ser entendido tanto como onda e também como matéria. O fato é que hoje a gente usa essas radiações, tá? Sejam elas radiações eletromagnéticas, como é o caso do fóton, ou radiações particuladas, elétrons, prótons, alfa, radiação alfa, né, que é o núcleo de hélio, nêutrons, para diversas aplicações na medicina. Vale a pena também ressaltar que não são só aplicações na medicina que nós temos com o uso de radiação. Evidentemente, também a gente tem uma série de outras possibilidades, incluindo o uso de radiação para, por exemplo, para geração de energia. Eu citei agora há pouco também a aplicação na indústria bélica e diversas outras possibilidades. Tá? Bom, a minha especialidade é a física médica, né, a física aplicada à medicina, e aí eu preparei um overview sobre essas aplicações, sobre algumas principais aplicações que nós temos. Né? Faço aqui um comentário importante, que nós temos muitas ações e muitas tecnologias em desenvolvimento que usam radiação. Tá? Não deu para falar de todas aqui, mas tem muita coisa interessante sendo desenvolvida nas universidades e que em breve certamente vão ser nós vamos usar também aqui no hospital, por exemplo. Bom, então vamos pensar o seguinte: a radiação ela pode funcionar como uma importante ferramenta diagnóstica. Vamos supor a existência, vamos pensar na existência de um feixe de fótons. Imagine que esse feixe de fótons esteja projetado sobre um material homogêneo, então um material que tem uma densidade homogênea. Bom, embora ele seja homogêneo, ele tem espessuras diferentes conforme a figura que eu estou mostrando aqui, tá? O que a gente pode esperar dessa radiação que está interagindo com esse material e atravessando esse material, né? Vamos pensar no conceito de transmissão, né? Ou a transmitância. A transmissão seria uma medida da quantidade de fótons que atravessam o material. Então, o que a gente pode concluir facilmente, né? Que a transmissão ela vai ser diferente exatamente por depender da espessura do material. Vocês vão concordar comigo que nas regiões ali que você tem uma espessura menor, mais fótons vão conseguir atravessar o material. Nas regiões que eu tenho uma espessura maior, menos fótons vão atravessar. E, portanto, isso cria, né, uma distribuição, isso cria uma característica de transmissão específica para esse material. O mesmo eu posso pensar sobre atenuação ou absorbância, né? A atenuação seria o inverso do entendimento da transmissão, ou seja, materiais, regiões do material que são mais espessas vão atenuar mais do que regiões que são menos espessas. Bom, então vamos imaginar agora que o mesmo feixe de fótons esteja direcionado a um meio material não homogêneo, meio heterogêneo. Então, aqui no exemplo que eu estou colocando, imagine que você tenha as cores mais escuras como materiais mais densos e as cores mais claras, materiais menos densos. O que a gente pode esperar, embora a espessura seja a mesma, o que a gente pode esperar da transmissão? Então, a transmissão de fótons através desse material, ela vai ter uma proporcionalidade com essa densidade diferente. Então, a gente pode concordar que as regiões do material que são menos densas vão ter uma transmissão maior de fótons. As regiões que são mais densas vão ter uma transmissão menor. E eu posso também concluir o mesmo sobre a atenuação, só que inversamente. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, a tomografia computadorizada, né, esse exame tão importante que nós temos
forma bastante consolidada no mundo, ele foi desenvolvido, inclusive, por um físico sul-africano, Alan Cormack. Ele partiu um pouco dessa ideia, quer dizer, se eu submeter um paciente, né, um indivíduo, a uma radiação, essa radiação que atravessar o indivíduo, ela vai possuir uma transmissão que vai variar com as características daquele tecido. Se o tecido for mais denso, ela vai ser mais atenuada, né? Vai ter menos transmissão. Se o tecido for menos denso, ela vai ter maior transmissão. E ela também vai variar com a espessura, vai variar com características anatômicas daquele paciente. E isso pode ser uma ferramenta importante para extrair informações sobre a formação, a composição, sobre o formato, sobre detalhes do paciente internamente. E olha só que interessante, né? Então, obtendo essas informações a partir de detectores de radiação, esses detectores enviam essas informações de transmissão e atenuação para computadores que conseguem, a partir de um processo robusto, né, de matemática computacional, conseguem recriar, para usar o termo que a gente usa em tomografia, né, reconstruir a imagem de um paciente apenas a partir apenas dessas informações de atenuação obtidas dos detectores. Então, olha só que interessante, né? É claro que tem um passo computacional bastante sofisticado, né, que é necessário, mas ele é alimentado única e exclusivamente com dados de atenuação. Essas imagens que a gente está vendo aqui, elas são todas obtidas a partir de reconstruções computacionais fornecidas por algoritmos alimentados com dados de atenuação de radiação. Então, é uma aplicação diagnóstica muito importante, né, muito forte, que desde a década de 70, 80, é uma realidade na medicina. Isso foi desenvolvido por um físico, eu já citei aqui, o Cormack, né? Inclusive, ele foi prêmio Nobel de Medicina em 1979, junto com o Hounsfield, que é importante também ser citado aqui. Ele foi o Alan Cormack foi o físico responsável pela criação do algoritmo, do processo matemático que pegou os dados de atenuação para poder reconstruir uma imagem como a que nós conhecemos hoje, né? E o Hounsfield, que é o parceiro dele, era um engenheiro que foi quem transformou essa ideia em um equipamento. Então, era um cara bastante engenhoso e conseguiu desenvolver o primeiro protótipo de tomografia computadorizada. Muito bem. Então, uma outra aplicação que nós temos também importante é usar radioisótopos para diagnosticar doenças. Olha que interessante, né? Então, aqui eu tenho um ponto importante que é o seguinte: os radioisótopos, eles são emissores de radiação. Há uma preocupação, sempre houve uma preocupação muito grande em relação à proteção radiológica a partir do uso desses materiais. Como eles são emissores de radiação e eles têm um tempo em que eles ficam emitindo, e geralmente são tempos longos, né, de acordo com... nós podemos ter radioisótopos com meias vidas, né, ou, para ser mais preciso aqui, a gente pode ter radioisótopos que têm uma duração muito grande. Então, há sempre uma preocupação em relação ao uso dessas tecnologias. Com o passar do tempo, foi possível, então, trabalhar na criação de radioisótopos com tempos de meia-vida mais curtos, como esse que eu estou citando aqui, que é o Fluor 18, que tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 110 minutos, né? Bastante curto. Inclusive, ele é fabricado aqui em Belo Horizonte, né? Lá no CDTN. Esse radioisótopo, Fluor 18, ele não é um radioisótopo natural, ele tem que ser feito, né, dentro de laboratório, etc. e tal. E qual foi a ideia, né, que está aqui
trazendo essa tecnologia do uso do flúor 18. É o seguinte, um emissor de radiação pode ser útil para identificar, desculpa, um radioemissor de radiação, se ele for depositado num lugar específico do corpo, vai ser mais fácil encontrar esse lugar do que se a gente tivesse, por exemplo, um material, uma substância que não emitisse radiação. O fato de haver emissão de radiação pode nos trazer possibilidades de detecção. Afinal de contas, a gente sabe que um emissor de radiação emite radiação que geralmente atravessa o paciente, e aí, se eu dispor de detectores apropriados, eu posso facilmente identificar da onde esses raios, né, essa radiação está vindo. Então, qual foi a ideia aqui? A ideia foi marcar a glicose. A glicose é uma molécula muito importante que é metabolizada constantemente pelo nosso organismo, e a ideia foi marcar a glicose com o flúor 18, de modo que a glicose continuasse a ser glicose com a presença ali de um elemento estranho que não alterasse essa dinâmica de metabolismo do organismo. Então, isso é feito, né? Em serviços de medicina nuclear, eles introduzem num paciente, o paciente ingere a glicose marcada com flúor 18, né? E aí o que acontece? A glicose, ela é metabolizada pelo organismo, por todas as nossas células, só que ela vai se concentrar nos lugares em que há um consumo importante de energia. Ou, para ser mais preciso, né? A glicose ela vai ter um alto valor de concentração em locais em que haja algum desequilíbrio metabólico. Por exemplo, um câncer. O câncer tem um consumo de energia desordenado, exagerado, porque ele tem um processo de multiplicação mitótica, né? Descoordenado, e ele tem como resultado um consumo muito grande de glicose. E aí, se eu coloco essa glicose marcada no paciente, é fácil concluir que essa glicose, ou esse flúor 18, emissor de radiação, ele vai se concentrar nessa região onde tem o câncer, onde tem essa neoplasia. Tá? E aí o que nós fazemos é o seguinte, o flúor 18 é um emissor de pósitron. O que acontece? O pósitron, ele, ao ser emitido, ele vai sofrer uma aniquilação com um elétron, né, a famosa aniquilação elétron-pósitron, e vai gerar 2 fótons de energia de 511 kevs, que vão ser emitidos em direções opostas. Então, eu estou narrando aqui a tecnologia, né? Quer dizer, isso tudo acontece em todo o exame de medicina nuclear, usado com a técnica chamada PET, tá? Que é a técnica que eu estou mencionando aqui com essa tecnologia. Bom, então, quando o paciente ingere a glicose se concentra num local que tem algum desequilíbrio metabólico, por exemplo, um câncer, há, então, nesse lugar, uma concentração da emissão desses pósitrons e, por sua vez, uma grande emissão de fótons em direções opostas. O que a gente pode fazer a partir disso? Dispondo, então, de câmaras de captação desses fótons, então, os equipamentos, né, que nós temos no hospital, eles fazem isso, eles vão identificar a chegada desses fótons e vão, então, supor, olha só que interessante, eles vão supor a localização da origem dessa aniquilação elétron-pósitron. E a origem da aniquilação elétron-pósitron é justamente o lugar onde essa glicose marcada está se concentrando. Aí, gente, isso é muito interessante porque se a tomografia que eu citei, né, anteriormente, ela é um exame importante anatômico que traz imagens anatômicas do paciente, aqui eu tenho um exame que dá um passo para frente, ou seja, além de a gente ter as informações anatômicas que a tomografia já nos traz, eu também aqui tenho uma interpretação fisiológica, porque eu passo a ver também, dentro de um exame, os locais em que eu tenho uma maior atividade metabólica, seja para
seja a partir de uma neoplasia ou de algum outro processo, uma questão psiquiátrica. Então, eu começo a ver o corpo e ter informações metabólicas que a tomografia por si só não nos dava. Então, aqui eu tenho muitas aplicações. Aqui, por exemplo, aqui tem uma concentração grande na bexiga, né? Porque a bexiga, de fato, ela vai excretar depois essa substância, então há uma concentração natural aqui. Mas aqui eu tenho um exemplo de um câncer de pulmão que está sendo, através da tomografia, ele não é percebido, mas com o exame de PET, há uma concentração da FDG nessa posição onde tem um tumor, uma emissão, né, desses fótons e a constatação de que há um processo, um consumo de energia maior do que o normal para essa região, supondo, então, a presença de um tumor. Tá? Ele pode ser também usado, o exame de PET, para diagnosticar doenças como mal de Alzheimer. Então, é bem interessante esses esforços nessa direção, né, de entender o funcionamento do parênquima cerebral e iluminar esse funcionamento com essas informações que a PET traz, ou seja, a taxa metabólica, o consumo de energia e entender quais regiões encefálicas têm uma atividade reduzida ou não quando o paciente tem esse diagnóstico de doença de Alzheimer. E entre outras tantas aplicações importantes que nós temos aí com esse tipo de exame fisiológico. Bom, então, um outro ponto importante aqui é falar também dessa radiação, que é muito importante para tratar doenças. Aqui, inclusive, é minha área de trabalho, né? Eu trabalho com radioterapia, que é usar a radiação para tratar doenças. Bom, então, é só para a gente entender melhor isso aqui, né? Então, olha só, a radiação ionizante, quando ela interage com o paciente, ela vai produzir ionizações na matéria. Essas ionizações, elas representam a retirada de um elétron que está orbitando esse átomo, seja ele qual for, tá? Quando isso acontece, primeiro que eu tenho a criação de um íon, tá? Esse íon pode vir a ser um radical altamente reativo, um radical livre, que pode interagir com outras moléculas, produzindo efeitos em cadeias que vão, no final ali de uma sequência de eventos, produzir a morte celular. Tá? Ele pode produzir danos menores, mas, na média, quando você irradia um paciente, ou quando você concentra essa radiação em determinada região, você consegue produzir e estimular a lise celular de uma maneira bastante intensa nessa região. Tá? E é isso que a gente procura fazer aqui. Quer dizer, se eu tenho essa radiação que tem esse poder deletério, né, como nós gostamos de falar aqui, esse poder de causar danos ao tecido, que tal se eu usar essa radiação de alta energia, direcionando ela para uma doença, para um tumor, de modo que eu possa destruir esse tumor e, ao mesmo tempo, minimizar ao máximo esses efeitos nos tecidos sadios adjacentes. Então, essa é um pouco da nossa tática, né? Vamos dizer, nossa estratégia de uso da radiação para tratar uma doença. Bom, e aí a gente pode fazer isso a partir de várias fontes de radiação, sejam fontes naturais, né? Então aqui eu estou falando do cobalto 60, do ídio 192, do ouro 198, do iodo, ou eu posso fazer isso também usando fontes artificiais de radiação, como os aceleradores lineares de partículas, as unidades de quilovoltagem e outras tantas técnicas que nós temos, tá? Vamos falar um pouco aqui, peguei alguns exemplos. Vamos falar primeiro do cobalto 60. Bom, o cobalto 60... O cobalto 60 ele é uma fonte natural o cobalto 60 é uma fonte que é produzida dentro de um reator nuclear, tá? A partir do bombardeamento do cobalto 59, que aí sim é um isótopo natural. Então, esse
cobalto 59 é bombardeado com nêutrons dentro de um reator até que seja, de fato, produzido, até que um desses nêutrons, né, seja incorporado por esse núcleo, e aí ele vira cobalto 60. O cobalto 60 é um radioisótopo extremamente importante para a medicina, tá? Primeiro porque ele substituiu o césio, né? O césio que foi tão marcante na história da medicina, e depois por ele ter algumas características bastante interessantes em comparação ao césio, que foi o seu antecessor, tá? O cobalto 60 ele tem emissões que variam aí de 1,27 megaelectronvolts até 1,33 megaelectronvolts. Então, é uma energia bastante alta, né? 1.270.000 volts, tá? É como se eu tivesse um fóton acelerado por uma tensão de 1.270.000 volts. É um fóton com um poder de interação muito grande. Bom, tem uma meia-vida de aproximadamente 5,3 anos. Então, aqui é importante dizer o seguinte, pessoal, que a meia-vida não é a vida, não é o tempo que a gente usa a fonte, tá? A fonte, meia-vida é apenas um conceito para a gente entender a velocidade, a taxa de decaimento, tá? Então, se eu tenho uma fonte que tem uma meia-vida muito grande, né, muito longa, significa que ele tem uma taxa de decaimento mais lenta. Se eu tenho um radioisótopo que tem uma taxa de decaimento pequena, desculpa, se ele tem uma meia-vida pequena, significa que ele tem uma taxa de decaimento muito alta. Então, 5,3 anos é o tempo que essa fonte leva para que a atividade inicial chegue à sua metade. Então, o tempo que leva para que eu tenha a metade da atividade que eu tinha inicialmente. A gente, evidentemente, usa isso por mais tempo, tá? Em geral, as fontes de cobalto 60 são usadas no Brasil por um período de até 8 anos, tá? Muito bem. Essas fontes, elas ficam encapsuladas, o tamanho é de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro e 2 de altura, é bastante pequeno, né? E ficam dentro de um cabeçote de um equipamento, e esse equipamento ele está ali cheio de equipamentos de blindagem, né? E vão ser abertos eletronicamente exatamente quando a gente tiver a execução de algum tratamento. Muito bem. Bom, falando um pouco aqui sobre o cobalto 60, o cobalto 60 ele vai emitindo os fótons, né, que eu citei, né? A gente usa a média aí de fótons de 1,25 MeV até ele decair. Muito bem. Então, gosto de dizer o seguinte, que a radioterapia, o tratamento, né, de doenças com a radiação, ela vem ali quase que junto com o início da própria descoberta da radiação. Então, na década de 20, você começa a ter as primeiras tentativas de formalizar o uso dessas fontes para tratar doenças. E o mais interessante é que, nessa época, não se tratava câncer com radiação, tratava-se doenças, inclusive calvície e outras coisas tantas, né, com radiação. A partir de um determinado momento, há um esforço muito grande da ciência, da sociedade, né, de regular o uso desses radioisótopos, e aí você começa a ter regras, e aí o uso também começa a ser um pouco mais adequado, né? Bom, e aí a gente tem inicialmente o advento dos radioisótopos, que é o uso de uma série de radônio, rádio, né, o próprio polônio, uma série de radioisótopos que foram ali sendo descobertos e já eram aplicados a tratamentos de doenças. Até que você tem, então, a emergência do césio-137 como uma fonte importante, né, para a medicina no mundo, e ele permanece com essa importância até o acidente de Goiânia, aqui no Brasil, em 1989. Então, é nesse momento que o uso do césio no mundo inteiro ele começa a ser, então, repensado exatamente pelo fato do césio ter uma meia-vida muito longa, né? A meia-vida do césio é de aproximadamente 30 anos. Então, por isso que a gente chega, então, com o advento do cobalto 60, que é uma fonte que tem emissões fótons de mais alta energia,
Só que você tem uma meia-vida muito mais baixa, o que era muito interessante, né? O que foi muito interessante para melhorar essa questão de segurança do uso dessas radiações. Até então, a gente tem a era dos aceleradores de partículas, que são os equipamentos que nós mais utilizamos hoje em dia no Brasil. Muito bem. Bom, nós temos também, gente, vou só consertar aqui. Só um instante. Bom, esse cobalto ele tem outras aplicações interessantes. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é o uso do cobalto-60 para fazer um procedimento conhecido como braquiterapia. O que é braquiterapia, gente? Braquiterapia é um tratamento proximal. Então, nós vamos pegar uma fonte de radiação, pegar modo de falar, tá? Nós vamos utilizar uma fonte de radiação colocando-a muito próximo a uma doença, de modo que ela possa emitir localmente aquela radiação e aquela destruição produzida, né, por aquela radiação ocorra ali naquele lugar, né, a fonte muito próxima da doença. A braquiterapia, por mais robusto que pareça, né, é um tratamento até simples, né, tem uma técnica simples. A gente tem, hoje em dia, aqui em Belo Horizonte, as nossas clínicas fazem braquiterapia, né, e outras tantas também. E a braquiterapia tem, sim, uma preocupação maior com segurança, por usar fontes, né, e colocar, muitas das vezes, as fontes dentro do paciente, mas é um tratamento muito eficaz e é, inclusive, reconhecido pelo efeito clínico importante em algumas doenças, como a doença do colo uterino, que é uma doença muito comum no Brasil, né? Câncer de colo uterino, desculpa. Então, como é que funciona isso aqui, né? A gente vai ter uma instrumentação, alguns cabos, que a gente chama de tubos, né? Alguns aplicadores, que são meios de condução para que a fonte de radiação ela possa chegar ali dentro da doença. Então, na prática, a gente vai pegar um instrumento, vamos colocar dentro de um paciente, podemos colocar esse instrumento através, aqui nesse exemplo, da vagina, ou pelo reto, ou pela boca, por vários caminhos, e isso vai permitir que depois a gente coloque a fonte por dentro desse tubo, de modo que a fonte chegue lá próximo da doença. Isso tudo, gente, é controlado por computador, é calculado por um físico, tá? Então, o físico ele é muito importante aqui nessas tecnologias que eu estou citando, porque ele é o profissional que faz o planejamento, né, desses tratamentos, dessa distribuição de radiação, da dose de radiação, e ele tem um papel muito importante nessa dinâmica que eu estou explicando aqui, tá? Bom, então, muito bem. Então, essa é a braquiterapia. Uma outra técnica muito interessante também é a técnica que utiliza fontes de radiação, é a técnica conhecida como Gamma Knife. Então, como é que é o Gamma Knife? Vamos lá. Tá. Tem uma falha aqui no meu slide. Vamos lá. Como é que é o Gamma Knife? Então, vou explicar. Aqui está sem o texto. Vamos lá. O Gamma Knife, cada uma dessas cápsulas que estão apontadas aqui, fonte de cobalto 60, são cápsulas que vão carregar uma fonte de cobalto, tá? Então, eu tenho aqui aproximadamente 196 fontes, tá? Cerca de 200 fontes de cobalto 60, que são colocadas nesse capacete em volta de um paciente. Bom, o que esse paciente tem? Ele tem alguma lesão cerebral, né? Que vai ser tratada com radiação. Aí esse tratamento a gente comumente também chama de radiocirurgia, que é como se eu tivesse fazendo uma cirurgia
uma neurocirurgia no paciente, só que ao invés de conduzir um procedimento cirúrgico tradicional, né, em que você abre o paciente, tem toda aquela liturgia cirúrgica, né, aqui você vai conduzir esse tratamento a partir do uso de radiação, de modo que esses feixes de radiação de alta energia, eles possam convergir em um mesmo lugar. E que lugar é esse? O tumor. Então, mais uma vez, o físico aqui ele vai trabalhar na criação dessa estratégia de tratamento que faça com que essa radiação ela possa se encontrar ali na doença e a gente possa destruir a doença com radiação sem precisar abrir o paciente. Parece uma coisa meio mágica, né? Mas mas muito comum e muito eficaz essa técnica de tratamento, tá? A gente tem ela de várias formas, não apenas dessa maneira como eu estou mostrando. Eu vou explicar mais à frente outras opções. Bom, sumiu as fotos. Vou atualizar um minutinho aqui, gente, ver se... Só muitas fotos e aí acho que acaba travando um pouco. Ô, Arne, talvez você possa desligar o seu vídeo para ver se fica menos pesado. Tá, vou fazer isso aqui agora. Legal. Bom, vamos continuar aqui. Eu tenho um outro computador aqui, eu vou fazer só uma troca rápida aqui. Só um instante. Ah, sim, vou fazer assim que fica mais fácil. Vamos lá. Dá para todo mundo ver assim, acredito. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Estou no modo de edição. Então, gente, eu dizia sobre o procedimento de Gamma Knife. Muito bem. Só um comentário a respeito disso, né? O Gamma Knife ele é um procedimento bastante interessante, exatamente por não ser invasivo. E a gente sabe que a cirurgia, além de ser um procedimento, é um procedimento muito eficaz também, mas é um procedimento de alto risco, né? E o paciente fica ali submetido a diversos cuidados, né? E fica um tempo internado, antes e depois. Então, isso é algo que, com o Gamma Knife, a gente acaba evitando, né? Não tendo essa preocupação. Tá bom? Bom, então, qual que é o procedimento aqui? O paciente, ele é, então, submetido a um processo de planejamento, que é o seguinte, a gente vai... Todo o uso de radiação em pacientes, ele é bastante criterioso. Então, não há, assim, um uso... a gente não fica fazendo teste no paciente, não,
não há essa possibilidade. Então, todo o uso de radiação em paciente, dado o grande poder que a radiação tem, né, de causar danos e causar eventos importantes no organismo, ele precisa ser antes testado computacionalmente ou mesmo simulado em boneco, né, que simule um paciente, para que a gente tenha, então, a garantia de que aquele tratamento ele pode ser realizado com segurança. Tá? Então, isso é feito em praticamente todos os hospitais do mundo através de simulações computacionais. Então, a gente pega o paciente, submete ele a uma tomografia computadorizada e vai testando, né, o físico vai fazendo isso, testando as estratégias de tratamento que a gente está ali pensando em realizar naquele tratamento. Tá? Então, isso é feito para todos os pacientes, a gente testa isso, faz controle de qualidade constantemente, para garantir que aquela execução ela vai, de fato, corresponder àquilo que a gente planejou. Né? Muito bem. Bom, então, a vantagem disso, né, uma vantagem bastante significativa, é que, além de ser um tratamento muito eficaz, ele reduz muito o dano aos tecidos circundantes, né? O risco de sangramento é minimizado e não tem também as complicações, as possíveis complicações anestésicas, que nós sabemos bem são sempre muito recorrentes. Muito bem. Então, a gente tem aqui várias máquinas que executam esse tratamento, né? Então, tem o Gamma Knife, tem o Cyber Knife, que tem algumas diferenças que eu não vou ter tempo de explicar melhor aqui, só que é um tratamento extremamente muito parecido com o Gamma Knife. Bom, então, aqui tem algumas fotos do Cyber Knife, né? A gente tem uma similaridade muito grande. Bom, vou falar agora do Iridium 92. Né? O Iridium 192 é uma fonte também emissora de radiação gama, que tem uma meia-vida de 74 dias. Então, ela tem uma meia-vida bastante curta. Né? Essas fontes, elas são as fontes no Brasil, são as fontes mais utilizadas no Brasil atualmente. Tá? Por quê? Porque elas são muito importantes para o tratamento da braquiterapia ginecológica, que é um tratamento, como eu já citei, padrão ouro, né, para o tratamento do câncer de colo uterino. Essas fontes, pessoal, elas são fabricadas, encapsuladas, elas são bastante pequenas, elas correspondem aproximadamente à ponta de 1 grão de arroz. Tá? Elas também têm a emissão beta, só que como essas fontes são revestidas com platina, essa platina ela acaba absorvendo essa radiação beta, né? E é o que nós queremos, inclusive, para que a gente possa utilizar apenas a radiação, gama que ela emite. Como é que funciona esse tratamento? Então, mais uma vez, a gente usa aplicadores como esse, que eu vou até maximizar aqui para vocês olharem melhor, esses aplicadores. Esses aplicadores são introduzidos aqui na vagina da paciente, né, através da vagina da paciente, e, na verdade, esses aplicadores eles são tubos. Né? Então, eles são maciços por dentro, né? E, através deles, a gente pode introduzir uma fonte que é guiada por um robô. A gente, né, usa um robô bem bacana aqui nesse tratamento. E essa fonte, então, ela vai caminhar através, então, desse tubo aplicador. O que a gente vai fazer? A gente vai, né, depois de colocar essa fonte no paciente, nós vamos fazer exames de tomografia ou de ressonância, e esses exames eles vão nos ajudar a entender a posição daquele aplicador dentro do paciente e, mais do que isso, né, vão nos permitir, então, que a gente possa calcular uma distribuição de doses de radiação que possa atingir, que possa contemplar a região que tem o tumor. Então, isso é um processo bem cuidadoso, né, que é feito todos os dias. Então, o físico ele todos os dias tem que trabalhar
fazendo planejamentos de tratamento. Tá? Então, entender a doença, trabalhar para atingir os objetivos clínicos, calcular a distribuição de dose e propor estratégias de tratamento que sejam satisfatórias. Algumas considerações importantes sobre bracterapia. Tá? A bracterapia ela pode ser feita e a gente organiza, né, a maneira como ela é realizada de 3 formas. Ela pode ser uma bracterapia intracavitária, ela pode ser uma bracterapia superficial ou intersticial. Intracavitária, quando nós introduzirmos um aplicador dentro de uma cavidade, seja a boca, a vagina, como é o exemplo aqui, né, para o caso do colo uterino, o reto, o esôfago. Essa é a intracavitária. A superficial é quando nós colocamos uma fonte de radiação na superfície do paciente, na pele do paciente, em contato com alguma doença. Então, geralmente, a gente usa a bracterapia superficial para tratar doenças superficiais, doenças que estão ali na pele, como carcinomas basocelulares, espinocelulares, doenças, né, cânceres que ocorrem mais no tecido, na epiderme. Bom, a intersticial, que é o exemplo aqui da mama, né, que eu estou mostrando, a gente vai colocar agulhas, nós vamos introduzir agulhas, né, penetrar o tecido, por isso intersticial, ela penetra o tecido, e essas agulhas, elas vão servir de meio para que a fonte, a gente vai introduzir a fonte por dentro, né, dessas agulhas, para que a fonte, desculpa, possa chegar na doença, tá? Então, são essas 3 técnicas que a gente tem de bracterapia, todas elas são técnicas calculadas pelos físicos, né? Então, nós fazemos esse tipo de tratamento e são técnicas extremamente eficazes, tá, gente? Bracterapia, dentro da radioterapia, ela é uma técnica bastante eficaz. Muito bem. Bom, aqui alguns comentários sobre esses implantes intersticiais, né? Muitas pessoas perguntam, têm dúvidas sobre isso. São tratamentos mais invasivos, mas o que está aqui, que é importante dizer, gente, é que a fonte ela não é inserida no paciente e ela não fica perdida ali dentro do paciente, tá? Na verdade, a gente tem vários equipamentos, deixa eu aumentar aqui, vários equipamentos que vão servir de meio de condução da fonte, tá? Então, a gente prepara todo esse setup para depois, com o nosso robô, né? Então, a gente hoje faz tudo por meio de robô. Nós não, graças a Deus, porque no passado, né, há muito tempo, nós não tínhamos essa tecnologia estabelecida, então eram seres humanos que às vezes transportavam essas fontes para fazer esses tratamentos. Hoje não mais, né? Então hoje no mundo inteiro são robôs que, controlados por seres humanos, né, por profissionais, eles vão enviar essa fonte por dentro desses canais que são previamente colocados no paciente. Okay? Muito bem. Bom, então temos também a possibilidade, né, eu vou acelerar um pouquinho aqui por conta do nosso tempo, gente, para tratarmos também doenças com raio-x de baixa energia, tá? Então, nós sabemos do funcionamento do tubo de raio-x, né, que é um equipamento que acelera elétrons a velocidades muito altas e quando eles se chocam com anteparos, esse efeito, né, de freamento que ocorre no momento desse choque, ele produz raio-x por conservação de energia, né? E esse raio-x a gente vai usar para fazer diversas coisas, para fazer raio-x diagnóstico, para fazer exames, né, diagnósticos, ou, no caso que eu estou citando aqui, para fazer tratamento de doença também, sim, senhor, né? Então, olha só, como é que funciona isso, né? Essa radiação de um raio-x, ela tem um baixo poder de penetração. Que isso significa? Que esses fótons, eles não têm uma energia suficiente para penetrar todo o tecido. Então, eles geralmente distribuem a maior parte de sua energia na superfície de interação, fazendo com que esses equipamentos sejam mais apropriados para tratar doenças superficiais. Então, trouxe aqui o exemplo do maqueloide também, né, que não é um câncer, é uma doença benigna, né? E ela é muito bem tratada com esse tipo de
de radiação, tá? Radiação que para a gente aqui nós chamamos de baixa energia. Muito bem. Bom, e para a gente finalizar aqui, né, a nossa apresentação, vou falar sobre os aceleradores de partículas, né, os aceleradores lineares. Esses equipamentos, eles são os equipamentos hoje mais populares no mundo. Então, todos os serviços de radioterapia, né, serviços no mundo inteiro que tratam doentes com radiação, eles vão, a maioria deles, ter esse tipo de máquina, tá? Que são os aceleradores de partículas. Eles são muito parecidos com os aceleradores que são usados em pesquisa, tá, turma? A diferença aqui é que há, claro, uma construção, um projeto próprio para que haja, sim, uma emissão de radiação direcionada a um paciente que está posicionado, geralmente, a uma distância de 1 metro do ponto de colisão desses elétrons, tá? Eu vou explicar isso melhor. Bom, a tecnologia de geração desse tipo de radiação, ela é bastante complexa, tá? Então, diferentemente do tubo de raio-x, quando nós temos um elétron acelerado por meio de uma diferença de potencial produzida dentro do vácuo, eu tenho ali um certo limite, quer dizer, eu não posso estabelecer uma diferença de potencial muito grande que eu não vou conseguir ter aquela tensão, ela vai vencer a resistência dielétrica do ar e eu não vou conseguir criar uma radiação de uma energia muito grande a partir de um tubo de raio-x. Então, isso foi uma fronteira que, por muito tempo, impediu que a radiação, né, a radioterapia, pudesse fornecer artificialmente fótons de maior energia para tratar doenças mais profundas. Então, a gente sabe, turma, que as doenças, a maioria delas, elas são profundas, né? Então, vamos pensar aqui, doença próstata, colo uterino, pulmão, são doenças profundas. Precisam de fótons de alta energia para que possam penetrar o paciente e alcançar regiões que estão ali dentro do tecido, né? A distâncias maiores. Então, isso foi possível com o advento do acelerador linear de partículas. Aqui, o nosso caso, um acelerador linear de elétrons, tá? Então, como é que funciona essa história, né? Olha só, então, os elétrons aqui, eles são acelerados não mais por uma diferença de potencial aplicada, né, eletronicamente num cátodo e num anodo. Nesse momento, a gente tem ali um tubo também, com um vácuo iônico, com uma porção de condições importantes, né, para que a gente tenha a pureza, né, na geração dessa radiação. E dentro desse tubo com vácuo iônico, eu vou ter a aplicação de uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética tem a velocidade da luz, evidentemente, né? E a ideia, né, o que foi desenvolvido aí de uma maneira muito interessante, foi que essas ondas eletromagnéticas, elas, com as devidas configurações, elas podem transportar essas partículas, esses elétrons, a velocidades muito próximas da velocidade da luz. Então, com esse trabalho grandioso de engenharia, a gente consegue acelerar o elétron a uma velocidade muito alta, e aí, quando ele se chocar, né, com um alvo, ele vai produzir radiação X também de altíssima energia. Então, se o cobalto 60 tinha energias da ordem de 6 milhões de eletronvolts, de 1 milhão de eletronvolts, desculpa, aqui eu passaria a ter fótons com 6 milhões de eletronvolts, pelo menos, né, em geral. Então, os serviços de radioterapia hoje geralmente trabalham com fótons gerados nesses equipamentos de 6 milhões a 10 milhões, 12 milhões de eletronvolts. Então, é bem importante essa diferença e ela é muito decisiva para garantir, para assegurar a capacidade de tratar doenças mais profundas. Muito bem, então, e aqui, gente, o que tem de importante aqui também, né, é o seguinte, quer dizer, a radiação, ela tem um poder de estrago muito grande, né? E aí é claro que nós temos que ter tecnologias de posicionamento e de colimação que garantam que essa radiação está sendo bem direcionada à doença e ela está evitando ao máximo os tecidos sadios adjacentes. Então, com
o desenvolvimento também de tecnologias de posicionamento, de localização, ferramentas cada vez mais robustas, né, que nos permitem um tratamento cada vez mais preciso, eu consigo também cada vez ser mais agressivo. Porque se eu tenho precisão na minha entrega de radiação, eu posso também ser um pouco mais agressivo. Eu posso usar doses mais altas, né? Isso tem sido uma coisa muito importante. Então, por isso que aqui essa fotografia mostra, né, a importância da gente ter isso em mente. Quer dizer, nós vamos direcionar a esse paciente uma radiação com poder de interação muito grande. Então, eu tenho que ter o paciente bem posicionado, tá? Bom, e o procedimento de radioterapia, ele segue essa dinâmica. A gente vai submeter um paciente a um processo de posicionamento, né? A gente vai, a equipe vai determinar um posicionamento desse paciente, vai submeter ele a um exame de imagem. Esse exame de imagem, ele vai permitir, então, que a equipe entenda, né, a localização da doença, do tumor e daquilo que vai ser alvo do tratamento. O físico vai fazer um plano, um projeto de tratamento. Então, ele vai, eu quero colocar a radiação, por exemplo, nessa posição, colocar o feixe de radiação direcionado nessa posição, naquela outra posição, e aí ele vai testando a interação da radiação de modo a tentar alcançar uma distribuição de dose no paciente que consiga assegurar o interesse clínico, né, de destruição da doença e, ao mesmo tempo, possa também garantir que os órgãos sadios que estão ali ao redor da doença não sejam comprometidos de uma maneira importante. Aqui tem um exemplo, né, de um planejamento de radioterapia. Quer dizer, tem um paciente com uma doença de cabeça e pescoço, né, uma doença na orofaringe, e foi feito aqui um planejamento. Isso é um projeto computacional, quer dizer, o paciente ele ainda vai ser tratado, mas antes de ser tratado, a gente testa para ver se aquilo que a gente está propondo faz sentido. Quer dizer, testa a interação da radiação de uma maneira virtual, né? E aí, depois que isso tudo fica ok, né? Depois que a equipe, junto com o médico, decidem por executar o tratamento, então, é feito. Bom, só para completar aqui a minha fala, né? A radiação, turma, ela tem passado recentemente por uma série de inovações, né? O uso de radiação na terapia, em tratamentos, tem passado por uma importante evolução, tá? Então, qual que é a evolução aqui que eu estou me referindo? As técnicas de entrega de dose, elas têm sido cada vez mais precisas e elas têm conseguido distribuir essa dose de radiação de uma maneira mais bem conformada à doença. Então, antigamente, a radiação, entregavam-se campos de radiação ao paciente com formatos quadrados, formatos pouco conformados à doença. E com o passar do tempo, foram se criando tecnologias que têm permitido que essa radiação ela atinja ou ela distribua aquela dose, né, aquelas ionizações, elas possam acontecer cada vez mais precisamente naqueles locais doentes. Então, isso tem sido a radioterapia está se envergando nesse sentido. Ela está trabalhando ela tem desenvolvido tratamentos cada vez mais precisos, né? E só para mostrar um exemplo aqui interessante, né? Um tratamento do meu lado direito, né? Do lado direito do observador aqui. A gente está vendo um tratamento mais moderno de radioterapia, em que essas cores representam a distribuição de dose no paciente. E do lado esquerdo, o mesmo paciente está com a mesma doença sendo tratado com uma técnica um pouco menos moderna do que a atual. A distribuição de dose ela está mais concentrada atualmente, né, nas regiões doentes, o que traz, né, além do benefício do controle da doença,
o benefício de você minimizar a toxicidade nesse paciente. Citei, né, o posicionamento, a gente tem um tratamento realmente em que nós precisamos ter o paciente muito bem imobilizado, né? Bom, e eu quero finalizar aqui a minha conversa com vocês falando da radioterapia com prótons. Tá? A radioterapia com prótons, ela tem, no Brasil, infelizmente, nós não a temos, né, ainda. Esperamos ter em breve, esperamos mesmo. O investimento é muito alto, né, mas o benefício para a sociedade ele é muito grande, especialmente para crianças. Então, fica a nossa esperança, a nossa expectativa para que a gente possa ter isso oferecido para os brasileiros, né? Então, a radioterapia com prótons, qual que é a grande vantagem dela, gente? A vantagem é que o próton, diferentemente da radiação com fótons, né? A radioterapia com fótons, que é muito eficaz, que é muito boa, mas ela acaba distribuindo dose para além das regiões doentes, porque o fóton tem um poder de penetração muito grande, e aí a gente, tudo bem, destrói a doença, mas também causa alguns efeitos ali nas regiões que estão à margem, né, da doença. A protonterapia, ela tem a capacidade, né, então, você vai irradiar o paciente com prótons, né, e aí controlando a energia desses prótons, você consegue controlar facilmente o ponto de interação ou de distribuição de dose máxima desse próton. Então, aqui eu criei um desenho para a gente entender isso melhor, né? Imagina que esse paciente tem uma doença aí na altura do abdômen e você irradia ele com um campo de radiação projetado diretamente sobre ele. Então, do meu lado esquerdo, com esse feixe em azul, eu tenho um feixe de fótons. O feixe de fótons vai destruir a doença, mas vai atravessar o paciente também, produzindo danos, né, por esse caminho. É claro que esses danos são minimizados com as técnicas que eu citei anteriormente, mas esse dano existe, né? Na protonterapia, a técnica é um pouco mais sofisticada, bem legal, que é o seguinte: você também vai projetar essa radiação sobre a doença do paciente, só que configurando a energia desses prótons. O próton é uma radiação pesada, né? São partículas pesadas. Eu consigo controlar mais facilmente o alcance desse próton, estabelecendo a que energia ele vai ser projetado sobre o paciente. Então, eu sei que o tumor está àquela distância, por exemplo, então eu vou configurar um feixe de prótons de modo que aquela radiação ela possa chegar até aquele ponto em que eu tenho a doença e, para além daquela posição, não quero mais que haja propagação de energia. E aí, configurando isso, né, planejando isso, a gente consegue ter uma relação entre distribuição de dose na doença e nos tecidos sadios muito interessante, tá? Muito interessante. Por que eu citei que ele é muito bom para crianças? Porque, em geral, os efeitos adversos causados pela radiação, eles são observados, podem ser observados, né, muito tempo depois do tratamento. E o que ocorre em crianças, né, infelizmente tem um alto índice de câncer, e elas vivem muito tempo depois. Então, é importante que esses tratamentos em crianças sejam pouquíssimos tóxicos, né? É importante que eles irradiem muito pouco os tecidos sadios adjacentes para evitar que mais na frente, né, 30 anos depois, por exemplo, 20 anos depois, haja algum tipo de recorrência ou de dano, né, produzido pela radiação naquelas regiões. Então, a radiação com prótons na pediatria é muito interessante. Muito bem. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de radioterapia com prótons. Infelizmente, não temos no Brasil ainda, mas a expectativa é que a gente possa ter isso em breve. Muito bem, gente. Obrigado. Espero ter falado aqui um pouco sobre essas aplicações e espero que vocês tenham gostado, né? Só para finalizar com um comentário. O físico,
físico-médico, ele é uma peça fundamental nisso tudo, tá? Então, eu não citei aqui o trabalho do físico-médico com detalhes, não era a proposta, mas ele está conduzindo todas essas tecnologias que eu citei. Muito obrigado a todos. Arne, muito obrigado pela apresentação. Foi excelente. Acho que deixou muito claro muitas coisas e muitas novidades também, o que é muito interessante para os estudantes de uma forma geral. Você apresentou aí muitas novidades legais. A professora Joyce está pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Tá. Eu sou físico, né, formado aqui em Belo Horizonte, lá na UFMG. Eu sempre tive vontade de trabalhar com física médica, lá desde o segundo período, mais ou menos. Foi difícil conseguir uma oportunidade, começar na área, ter algum contato. Eu fiz vários cursos, corri atrás de opções, de oportunidades, até em cursos fora do país, né? Fui bem aventureiro. Consegui fazer uma residência, né? Uma formação aqui em Belo Horizonte. E aí, depois da residência, eu fui contratado inclusive para o hospital, desse hospital onde eu trabalho hoje, né? E estou até hoje aqui em Belo Horizonte. E fiz também doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tenho trabalhado muito com pesquisa também nessa área, né? Com educação, com pesquisa, tanto na formação de novos físicos, que é uma dos meus objetivos profissionais, né, principais, e também tenho trabalhado, né, na pesquisa, na consolidação de metodologias de dosimetria, que é a detecção de radiação em tratamento de radioterapia, e isso é um pouco do meu trabalho paralelo ao trabalho de físico médico, né? Hoje eu tenho muitas tarefas de coordenação, né, da equipe do serviço de radioterapia, mas eu vou tentando fazer um pouco de cada coisa, né? Mas é isso. Não. Então é isso. Muito obrigada, professor Arne. De nada, eu que agradeço o convite mais uma vez. Então, gente, boa tarde a todos vocês e ficamos aqui com o ICEI Talks de hoje. Um abraço a todos. Boa Tchau, tchau. tarde, boa semana.